Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem tão especial aqui. Deus falou tão forte comigo a respeito de como nós reagimos diante dos problemas. Sabe quando você percebe que na sua luta os problemas vão só aumentando? Em vez de diminuir, parece que a situação vai piorando. Você já parou para pensar nisso? E se eu te disser que tudo isso que está acontecendo com você não é apenas com você, mas é no mundo inteiro? Irmãos, o mundo está vivendo um caos e eu vou te explicar o porquê. Nós estamos encaminhando para o fim dos tempos. Aliás, já fazemos parte do fim, mas agora é o finalzinho, sabe? Eu não sei quanto tempo nós temos de vida. Eu não sei se vai durar esse mundo mais 10, 20, 30, 50 anos, eu não sei. Uma coisa eu te falo, nem Jesus colocou data para a volta dele, mas ele disse o seguinte: observem os sinais. Quando você perceber que as dores desse mundo são comparadas às dores de uma mulher grávida, aí você tem que ficar atento às contrações. Já reparou? Quando a mulher grávida está para ter o neném, as contrações vão aumentando. Eu me lembro quando eu tive a Lorena junto com a Thaís, a minha primeira filha, e as contrações nos últimos dias já estavam aumentando bastante. Mas, de repente, a minha esposa falou: amor, eu tô começando a contar aqui no relógio, está cada vez mais rápido. Antes estava a cada 5 horas, por exemplo. Agora está a cada meia hora. Irmãos, ali nós já começamos a nos preparar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus está para enviar o seu Filho Jesus novamente. Só que ele não vai vir como alguém derrotado, alguém humilhado. Ele vai vir para fazer justiça. E ele vai vir aqui, irmãos, como um guerreiro vitorioso. Amém? Na sua coxa vai estar escrito assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele mesmo disse enquanto estava aqui na terra: reparem os sinais. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, quando vocês perceberem que o amor ao próximo está se esfriando, quando vocês verem terremotos, tremores de terra, sinais nos céus e na terra, fiquem muito atentos, porque esses são sinais do fim. E então Jesus disse: à medida em que vocês perceberem que esses sinais estão se agravando, olhem para o alto, porque a sua redenção está próxima. Então, irmãos, Jesus, ele não falou tudo isso para nos passar medo. Pelo contrário, para que a gente se prepare e para que a gente tenha esperança. Amém? A mensagem do Evangelho o tempo todo fala de esperança. Mas sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Nós cristãos não podemos cair nessa de perder as esperanças, de ficarmos desesperados diante das lutas. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Hebreus capítulo 10, que à medida em que os sinais estão apontando para a volta de Jesus, nós não podemos deixar de nos congregarmos como igreja. Entende? Não é na igreja, mas como igreja. Ou seja, é muito além de frequentar um templo religioso. É você estar conectado com outros irmãos na fé, para que vocês se encorajem, se fortaleçam uns aos outros. Então foi isso que Paulo disse e Jesus mesmo falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, estejam animados, se fortaleçam, não deixem a vida de vocês fracassarem, naufragarem. Pelo contrário, se fortaleçam no Senhor, porque Ele já venceu tudo por nós. Amém? Então esse momento da oração da manhã, a oração da noite, é para nós nos fortalecermos no Senhor, na Sua Palavra. E quando você começa o seu dia na presença de Deus e você termina ele orando, buscando a Deus, com certeza a sua vida vai ser próspera, vai ser abençoada, tá certo? Então você que está passando por lutas, essa mensagem é para você hoje. Irmãos, como o Espírito Santo é lindo e maravilhoso. Ele fala muito com a gente, não é verdade? Eu sei que você que está aqui, você já tem às vezes um testemunho para contar. Eu gostaria muito que você deixasse aqui um comentário se Deus já falou com você em algum desses momentos da oração aqui no meu canal. Irmãos, como eu disse para vocês, as contrações da minha esposa foram aumentando e então eu me lembro que assim que a minha esposa estava sentindo aquelas contrações cada vez mais fortes, eu fui trabalhar e passaram-se poucos minutos, a minha esposa ligou: amor, agora tá muito rápido, vem pra cá urgente. Irmãos, eu fui correndo. Olha, por isso que assim, quando eu vejo alguém correndo no trânsito, eu não julgo, porque às vezes essa pessoa realmente está com uma urgência, E eu fui correndo, irmãos, eu atravessava os carros, daquela sensação assim, de medo, como vai ser, e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, muito forte. Então eu peguei minha esposa, fomos correndo para o hospital e a minha filha já estava para nascer. E quando ela nasceu, irmãos, olha,
aquilo ali parece que o mundo parou, sabe? Eu confesso que eu fiquei assim com dó das pessoas que são ateus. Eu vou te explicar por quê. Porque na hora que eu vi a minha filha nascendo, eu pensei, coitado das pessoas que não acreditam em Deus. Elas vão fazer o que agora? Como que elas vão reagir? Porque é uma alegria tão forte, irmãos. É uma sensação maravilhosa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é uma coisa indescritível, né? Não é verdade? E aí eu fiquei pensando, né? Porque Jesus falou, da mesma forma que a mulher, ela tem um filho e ela se alegra e ela se esquece das dores, sabe? De tudo aquilo que ela passou na gravidez, da mesma forma vai ser assim na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. Irmãos, quando a gente se encontrar com Ele, nós vamos nos esquecer de todas as dores, todos os sofrimentos que nós estamos passando. Então não perca sua esperança na ressurreição, quando você vai se encontrar com Jesus, amém? Irmãos, essa vida é tão passageira e a gente não pode ficar agarrado aqui. A gente não pode ter o coração preso aqui. Devemos confiar no Senhor, amar sim as pessoas, nos dedicarmos a elas, ajudarmos. Mas, irmãos, o nosso coração tem que estar em Jesus. E quando a gente perde esse foco, irmãos, as coisas começam a dar errado, a gente fica triste, a gente perde a motivação, a gente perde o sentido, o propósito da nossa vida. Então, fique comigo, eu vou trazer uma mensagem poderosa agora. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero que você receba aí no seu celular as próximas mensagens que eu trouxer, tá bom? Não se esqueça de escolher a opção todas, para você não perder nenhuma notificação. Agora sim, vamos lá. Irmãos, a palavra de Deus mostra para nós, lá em Lucas capítulo 23, o momento mais crucial da história da humanidade. O momento mais importante, irmãos, de toda a Bíblia é isso aqui, ó, Lucas capítulo 23. Eu gostaria que você tentasse imaginar a cena aí, tudo o que estava acontecendo naquele momento. A Bíblia diz que de repente veio fortes trevas sobre toda a terra. De repente o céu começou a ficar escuro, o ar começou a ficar pesado. E eu quero que você imagine o som da multidão, daqueles soldados romanos, dos martelos e dos pregos nas mãos deles. E no centro de tudo isso haviam 3 cruzes. Na do meio estava Jesus, o Filho de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados. Aquele homem que não cometeu um pecado sequer, de repente estava ali, crucificado, sendo humilhado, maltratado. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. É isso que havia sido profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53. E do lado de Jesus haviam 2 criminosos. Interessante que a Bíblia não dá o nome deles. Você já reparou nisso? É porque, irmãos, Deus ele queria mostrar para nós que esses 2 homens, eles representavam a humanidade. Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, se encaixa no perfil de um daqueles 2 homens. E eles não eram ladrões comuns não, irmãos. Eles não roubaram um pãozinho ali porque estavam com fome. Não, irmãos. Eles estavam sendo crucificados, irmãos, porque na época dos romanos, a crucificação era feita pelos soldados romanos justamente como uma pena de morte para os piores criminosos. Eram assassinos, pessoas rebeldes, terroristas. Irmãos, eram homens que fizeram coisas terríveis na vida. E talvez você pense assim, ah pastor, eu nunca fiz nada de tão grave. Irmãos, eu sei disso, mas os nossos pecados, irmãos, aos olhos de Deus, aos olhos de um Deus tão santo, de um Deus tão puro, eles são graves da mesma forma. Então, quando eu digo que ali eles representavam a humanidade, eu vou te explicar daqui a pouco. É porque todos nós reagimos de uma maneira em relação às dificuldades que a gente enfrenta na vida. E esses homens estavam ali pendurados entre a vida e a morte, e eles representavam 2 escolhas que cada ser humano precisa fazer diante de Jesus. E é isso que nós vamos analisar agora. Você vai ver o quanto isso é interessante e o quanto faz parte da sua vida, tudo que eu vou te falar. Então, primeiramente, nós vamos olhar para aquele ladrão que estava cheio de amargura. Lembra dele? Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, fica muito mais fácil você visualizar e entender como eram aqueles homens. Naquela hora ele estava sentindo a dor dos pregos, imagina o sofrimento que ele estava, aquela agonia de uma morte lenta. Mas irmãos, em vez dele olhar para dentro de si, em vez dele se arrepender dos seus pecados, ele olhou para o lado e ele começou a despejar toda a frustração da vida dele em Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, o versículo 39. Diz assim, ó: um dos criminosos, dependurado ao seu lado, o insultava. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha isso aqui, irmãos. Olha as palavras que esse homem disse. Isso aqui revelava muito o estado do coração dele, porque o próprio Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração.
Esse homem estava cheio de amargura, cheio de coisas ruins no seu coração, e ele não estava buscando ali a salvação para sua alma, ele só queria um alívio para o seu corpo. E ele chegou a insultar Jesus dizendo: "Você não é o Filho de Deus? Então salve-se a si mesmo e salva a gente aqui também." E isso me mostra, irmãos, que ele não queria um salvador, ele só queria alguém para resolver a dor dos seus problemas. Tem uma diferença aí, tem pessoas que querem um salvador, tem pessoas que querem só resolver a dor. Então, irmãos, a fé desse homem era totalmente baseada em interesse. Ele disse: "Se você é o Filho de Deus, então prove, resolva o meu problema agora." Irmãos, quantas vezes a gente não age assim, não é verdade? A gente trata Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. A gente ora dessa maneira: "Deus, se o Senhor me der aquele emprego, se o Senhor abrir aquela porta para mim, eu prometo que eu vou ser fiel no dízimo." Ou então a gente diz: "Senhor, se curares o meu filho, eu nunca mais reclamo da vida." Irmãos, isso aqui para mim, sinceramente, não é um relacionamento de amor, é uma negociação, é uma fé condicional, entende? Se Deus fizer, aí você faz também. E sabe o que leva muitas pessoas a agirem como esse criminoso lá na cruz, esse homem revoltado com a vida? Infelizmente, são as tragédias que a pessoa enfrenta. Irmãos, na maioria das vezes, o coração da gente vai se esfriando aos poucos, ele vai ficando mais endurecido, sabe? Pode ser uma decepção com alguém da igreja, alguém que você admirava e de repente essa pessoa te feriu. Ou então pode ser aquele ministério que você tanto sonhou, mas ninguém nunca te deu a oportunidade de você exercer aquele cargo. Pode ser talvez uma oração que você fez por alguém, alguém que estava enfermo, alguém que você queria muito que Deus fizesse algo na vida dela, mas parece que ano após ano Deus não responde você. Ou talvez seja o sucesso das outras pessoas, não é verdade? Você vê todo mundo prosperando, todo mundo avançando na vida e você se sente esquecido por Deus, como se Ele tivesse os seus preferidos. Irmãos, tudo começa com uma pequena dúvida, uma pequena reclamação e de repente você já está com inveja, de repente você já não consegue mais orar, porque o seu coração se tornou uma pedra. Aí não adianta você ir na igreja, não adianta você cantar louvores, porque a sua alma já não se conecta mais, entende? Você já não sente mais a presença de Deus. Você ora, parece que não resolve, você não consegue liberar o perdão, tudo para você vai ficando mais difícil. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam que esse primeiro homem que nós estamos analisando aqui, esse homem que estava ali na cruz, ele não chegou naquele ponto da noite para o dia. Foi uma vida inteira de pequenas escolhas que foram afastando ele de Deus, até que quando ele estava ali diante da graça, diante do próprio Filho de Deus, irmãos, olha a oportunidade que esse homem teve, mas infelizmente ele não conseguiu enxergar. Ele só enxergou as tragédias da sua vida e ele escolheu morrer do jeito que ele viveu, revoltado e culpando todo mundo. Olha, irmãos, se vocês se identificaram com isso, tem pessoas aqui que estão me ouvindo que eu sei que estão vivendo dessa maneira, são revoltados com tudo e com todos, vivem falando mal do governo, vivem falando mal das pessoas à sua volta, reclamando da sua própria vida. Vamos dar um fim nisso hoje, vamos dar um basta, amém? Nós vamos orar daqui a pouco, eu quero muito fazer uma oração específica por você, então não saia desse vídeo. Mas, irmãos, quando a gente continua lendo aqui a história, a gente percebe que a história não parou por aí. Tinha também um segundo ladrão. Ele estava na mesma cruz, sentindo a mesma dor, ele estava enfrentando a mesma morte. Mas, irmãos, olha, o coração dele era totalmente diferente. Diante do sofrimento que ele passou, em vez dele se endurecer, ele acabou se quebrantando na presença de Deus. A dor dele, irmãos, não gerou revolta, mas gerou um arrependimento. Ele reconheceu que ele estava ali por culpa dele, por causa dos seus erros, dos seus pecados. E olha só qual foi a resposta dele. Eu quero ler para você Lucas capítulo 23, o versículo 40 ao 42. Diz assim, ó: "Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum." Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Aleluia, olha que tremendo, irmãos. Vamos analisar com calma então a transformação que aconteceu no coração desse homem. E aí eu te pergunto, o que amolece um coração de verdade? Irmãos, primeiramente vem a humildade de parar de ficar olhando para os outros e olhar para você mesmo. Ele até ouviu a zombaria do seu companheiro, mas em vez de concordar, ele repreendeu ele, ou seja, ele se posicionou, ele não aceitou participar daquela reclamação.
Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem que dar um basta. As pessoas chegam até nós reclamando, fazendo fofoca, e a gente tem que se posicionar. Não aceite pessoas assim na sua casa, perto de você. É claro que você não vai se isolar desse mundo, das pessoas à sua volta, mas você tem que se posicionar. E as pessoas então ficarão com vergonha por saber que elas estão fazendo algo que você não concorda, porque você está posicionado em Cristo. Amém? E olha que interessante, ele assumiu aqui a responsabilidade. Ele disse para o seu companheiro: olha, nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós merecemos. Interessante que ele não culpou seus pais, ele não culpou o governo romano, ele não culpou a sociedade, irmãos, ele não culpou a pobreza. Ele olhou para a sua própria vida e ele disse: a culpa é minha, eu fiz por merecer isso. E olha, eu preciso te falar isso aqui. Esse é o primeiro passo para você ter uma verdadeira mudança na sua vida. Comece a assumir a responsabilidade pelos seus erros. Amém? Isso aqui não é mensagem coach, irmãos. Isso aqui é uma mensagem que está baseada na palavra de Deus. Você tem que assumir responsabilidades, porque enquanto você inventar desculpas, enquanto você ficar murmurando, colocando a culpa em todo mundo, você nunca vai alcançar o verdadeiro arrependimento que causa a transformação. Então, irmãos, a pessoa que tem um coração quebrantado, a Bíblia diz que esse Deus não desprezará. E a pessoa que tem esse coração, ela olha para dentro de si e ela reconhece: a falha está em mim, a falha está somente em mim. E aí, irmãos, a Bíblia diz que em seguida ele olhou para Jesus e ele reconheceu a sua inocência. Ele viu que Jesus era divino, aquele homem não era qualquer um. Ele mesmo falou para o seu companheiro: mas esse homem não cometeu mal algum. E naquela hora, no meio daquela cena terrível, ele então teve uma revelação. Ele não viu apenas um homem sofrendo, ele viu o Cordeiro de Deus, puro e sem pecado. Aleluia! Um coração mole, irmãos, é aquele que mesmo no meio do caos, ele consegue enxergar uma beleza, uma santidade em Jesus Cristo. E então você que está aqui me ouvindo, eu sei que você tem passado por lutas, porque você é normal, você é uma pessoa comum, todos nós passamos por dificuldades, mas eu quero que você olhe para Jesus agora e que você entenda que só Ele pode mudar a sua vida. Amém? E nessa hora, irmãos, esse criminoso, ele fez o pedido mais importante da sua vida. Ele orou, ele falou assim com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou seja, quando entrares no paraíso. Olha que fé impressionante, irmãos. Ele não pediu para ser tirado da cruz. Pensa comigo, a essa altura ele já tinha aceitado as consequências dos seus atos. O pedido dele agora era para a eternidade. Ele entendeu que o reino de Jesus não era desse mundo e de alguma forma ele acreditou que só Jesus tinha o poder de salvá-lo. Aleluia! Irmãos, eu já estou sentindo a presença, a glória do Senhor aqui. Eu sei que esses problemas de hoje, irmãos, não se comparam com a eternidade que Cristo tem para cada um de nós. Amém? Não importa o quanto você afundou no pecado, não importa o quanto você tem se desviado, o quanto você se afastou da palavra, do Evangelho de Jesus, o Senhor está olhando para dentro de você agora. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, como assim, pastor? O homem viveu a vida toda errada, roubando, talvez até matando, e nos seus últimos momentos ele faz uma oração e está salvo. Pastor, isso aí para mim não é justo. Como é que uma pessoa faz tudo errado e de repente ela só faz uma oração e já é salva e já vai para o céu? Irmãos, é aqui que está a beleza do Evangelho. Sabe por quê? A salvação nunca foi por causa dos nossos méritos, por aquilo de bom que a gente faz ou por aquilo de errado que a gente evita fazer. Irmãos, a salvação é só pela graça. Aleluia! Se você entende que você é como aquele pecador que estava ali na cruz, se você reconhece que um pecado seu já é suficiente para te afastar do paraíso, irmãos, é aí que tudo começa. Lembra de Adão e Eva? Um pecado que Adão cometeu foi suficiente para ele ser expulso do paraíso. Mas esse homem agora estava entrando no paraíso por causa de um homem que se sacrificou por nós, que na verdade era o Filho de Deus. E eu confesso para vocês que eu fico, na verdade, feliz ao saber que aquele ladrão na cruz é a maior prova de que ninguém é salvo por suas próprias obras. Ele não tinha nada para oferecer, ele não podia ser batizado, ele não podia frequentar uma igreja, ele não podia fazer uma oferta, ele não podia fazer um trabalho voluntário para compensar os seus erros. A única coisa que ele tinha era um coração quebrantado, um coração arrependido. E para Jesus, irmãos, isso foi o suficiente.
Então a resposta de Jesus para aquele homem é uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia, porque Jesus, mesmo na sua própria agonia, sangrando, com dificuldade para respirar, ele vira o rosto e ele fala com todo o amor do mundo, garantindo para aquele homem: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Percebe aqui, irmãos? Jesus falou hoje, ele não falou amanhã, ele não falou depois do purgatório, porque isso não existe. Ele falou: hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele trouxe a garantia de um destino que nunca mais iria acabar, a vida eterna com Cristo. Então, irmãos, essa história dos dois ladrões é a nossa própria história, porque todo dia a vida também coloca diante de nós essas cruzes, não é verdade? Dificuldades, dores, injustiças, as consequências de nossos próprios erros. E aí, irmãos, nós temos a mesma escolha a fazer. Nós podemos ser como aquele primeiro ladrão, deixar a amargura tomar conta, viver reclamando de tudo e rejeitar o único caminho de salvação, que é Jesus. Ou então nós podemos ser como o outro criminoso que simplesmente se arrependeu e ele falou: Jesus, eu mereço a condenação, eu mereço o inferno, mas eu sei que o Senhor está pagando o preço pelos meus pecados, então eu te peço perdão agora, Jesus. Irmãos, eu quero ser como esse homem. Eu fiz essa oração há muitos anos atrás, eu reconheci que eu sou falho, sou pecador, e eu pedi para Jesus entrar na minha vida. Eu posso te dizer, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida e não haverá outra melhor, porque aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro que toda a minha vida, irmãos, daquela época estava uma bagunça sem fim. Eu estava muito triste, com medo do futuro. Eu achava que tudo tinha dado errado, que não tinha mais esperança para mim. Irmãos, na verdade foi o começo, aleluia, porque quando eu abri meu coração para Jesus, eu experimentei do poder da ressurreição. O Espírito Santo entrou dentro de mim com uma simples oração de arrependimento e Deus transformou a minha vida e Ele vai fazer isso na sua também, amém? Não importa a sua religião, eu não estou falando de religião aqui, eu nem quero saber a sua religião, eu quero saber o seguinte: qual vai ser a sua resposta diante de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Qual vai ser? Só você pode fazer isso, então nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e não se esqueça de depois compartilhar no WhatsApp, porque, irmãos, quantas pessoas vão ser abençoadas hoje. Olha, eu sinto que Deus vai trazer aqui muita salvação. Muitas pessoas vão entregar suas vidas a Jesus, aleluia. Então não perca essa oportunidade de compartilhar também, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra maravilhosa. Oh, meu Deus, não tem sido fácil a nossa vida, Senhor. O Senhor sabe do que a gente tem passado. O Senhor sabe das noites de insônia, aquelas noites em que a gente olha para o lado, olha para o teto e o sono não vem. Tamanha a preocupação, o medo do futuro, o vazio no peito. Pai, mas nesse momento eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. Senhor, tem sido tão difícil, Pai, conviver, tem sido difícil enfrentar as dificuldades da vida. Assim como esses homens estavam enfrentando a cruz, nós também temos sofrido, Pai, porque carregar a cruz não é fácil. Muitas vezes nós somos humilhados, nós somos injustiçados, simplesmente por querermos um relacionamento com um Deus, Criador dos céus e da terra. Oh, Pai, não tem sido fácil, Senhor, viver nesse mundo, mas eu te peço por cada pessoa que está se sentindo tão triste hoje. Pai, essa pessoa que tem enfrentado uma doença, ou então essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está no casamento em crise, vivendo em depressão, ou sofrendo as consequências de seus próprios erros. Senhor, só Tu sabes o problema, a dificuldade que cada um está enfrentando. Quantas pessoas estão se perguntando agora: por que, meu Deus? Por quê? Onde o Senhor está? Por que nada se resolve na minha vida? Pai, eu sei que tem pessoas fazendo essa mesma oração nesse momento, mas nesse momento eu quebro todo o poder do inimigo contra essa pessoa, todo espírito de amargura, todo ressentimento que o inimigo colocou nesse coração. Tira, meu Deus, toda essa raiva, essa falta de perdão. Oh, Deus, ajuda essa pessoa a liberar, Senhor, liberar o perdão para quem a feriu, para quem a machucou. Deus, troca, Senhor, essa ansiedade por uma confiança inabalável. Troca a dor do coração dessa pessoa por uma esperança que só existe em Ti, Senhor.
Assim como o segundo ladrão, nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus, que Tu és o nosso único Salvador, e por isso nós confessamos que somos pecadores, Senhor, que muitas vezes nós erramos o alvo, sim, muitas vezes nós buscamos o pecado e por isso merecíamos a condenação. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para a Tua cruz, para o preço que o Senhor pagou por nós. Mesmo o Senhor sendo santo, justo e perfeito, o Senhor veio para nos salvar. E nós não temos nada de bom em nós mesmos, Senhor, para Te oferecer. Tudo que nós temos é um coração arrependido que clama: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando eu estiver lá no meu trabalho, quando eu estiver na minha casa, na minha família. Lembra-te, Senhor, dos meus sonhos. Lembra-te, Senhor, quando eu estiver mesmo acamado no hospital. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Lembra-te de mim, Senhor, quando eu estiver na velhice, quando eu não tiver mais forças, que o Senhor me receba no Teu reino. Oh, Jesus, nesse momento eu te peço, Senhor, vá de encontro ao coração dessa pessoa. Eu te peço que agora, Jesus, vai arrancando toda dor, vai tirando, Senhor, essa ansiedade que dói, que aperta o peito. Essa pessoa que está sofrendo agora a síndrome do pânico, a depressão, eu repreendo agora toda enfermidade, tudo que está causando dor e sofrimento, que agora venha causar alívio e venha trazendo paz, porque Tu és o Deus da paz, o príncipe da paz. Aleluia. Oh, meus irmãos, eu estou aqui até enxugando as lágrimas, porque eu sinto aqui um amor tão grande pela sua vida. Eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente, só para te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. Não saia da presença do Senhor. Continue aqui comigo todo dia, porque você é muito especial para Deus. E é muito importante que você renove as suas forças na presença do Senhor, ouvindo a palavra dEle. E se você deseja entregar sua vida a Jesus nesse momento, se você nunca fez uma oração de entrega e você quer ter a salvação eterna, você quer estar com Jesus todo dia, então repita essa oração que eu vou fazer, faça de todo o coração, tá bom? Não precisa ser palavras bonitas, só precisa ter sinceridade. Diga assim, aonde você está: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu vivi a minha vida longe de Ti e eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu entendo que o Senhor morreu na cruz por mim, para me perdoar e para me dar a vida eterna. Jesus, lembra-te de mim, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me salva. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. E eu Te peço, fica comigo todo dia e me ajude a permanecer contigo todos os dias também. Amém. Aleluia. Oh, meu querido, se você orou de coração, pode ter certeza, você está salvo, porque a Bíblia garante em Romanos capítulo 10, que quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você crê no seu coração que Ele morreu para te salvar, e junto com isso vem um arrependimento no seu coração, então você está salvo, amém? Você não vai ser salvo lá na frente, não, você já está salvo hoje. Se você partisse hoje, você já iria direto para a presença do Senhor Jesus, aleluia? Então, se você foi tocado por essa palavra, eu desejo que você compartilhe com o máximo de pessoas, busque também conviver com pessoas da mesma fé, procure uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.